É possível inferir uma série de coisas sobre a imagem, se aumentada, diminuída, onde ela há de estar, a posição relativa dela, utilizando apenas o método gráfico. No método gráfico, nós não colocamos aqui referencial cartesiano, nem x, nem y, nada. Nós simplesmente colocamos aqui pontos importantes. Um primeiro ponto é o vértice. Esse é um ponto muito importante. O outro é o foco. Foco. Esse é outro ponto extremamente importante. O centro. O centro. Né? Estes pontos são importantes para análise gráfica. Ora, agora o que a gente deve fazer é, basicamente, analisar basta dois, mas dois dentre 4 raios. Então se recomenda utilizar 2 dentre 4. Ou seja, temos muitas opções, né? Ora, quais são esses raios privilegiados, né, que a gente deve analisar? Né? Um primeiro raio, né, vamos chamar este raio aqui de raio 1, é um raio que incide paralelamente. Ora, este raio, né, ele deve sair como se ele tivesse se iniciado no foco. É só usar, né, as leis da reflexão, o que nós dissemos anteriormente sobre o foco, o plano focal, de forma que se incide paralelamente e passa pelo foco que fica a uma distância que é igual a metade do raio. Né? Ora, então, esse raio ele deve obrigatoriamente sair, mas veja que aqui nós estamos falando aqui do prolongamento do raio, mas ele vai sair como se ele tivesse se iniciado no foco. Então, este aqui é, digamos, o raio 1. Eu considerei um raio só. Né? É claro que só com um raio não dá para a gente inferir minimamente a respeito da posição, né, do objeto. Eu preciso de pelo menos mais um. É claro que eu tenho um outro raio aqui, camarada, né, que é um raio, né, que se origina neste ponto, e que se dirige para o foco. Ele não chega até o foco, porque ele é refletido. Mas se ele incide em direção como se passasse pelo foco, ele é refletido de tal forma a que ele saia paralelamente ao eixo. De forma que nós temos aqui um segundo raio. Camarada, né? Bastaria, na realidade, agora, a gente considerar só o prolongamento desse raio aqui, né? Veja, ele sai paralelamente, prolongamento, até se encontrar com esse outro prolongamento. Tenho aqui um encontro de 2 prolongamentos. Na realidade, só com esses 2, eu já consigo imaginar, né, onde é que vai estar a imagem. Olha só precisei de 2. Por quê? A imagem é tal, né, a imagem deste ponto, né, ela é tal que, quando eu olho de lá, eu vejo, né, este ponto que emite raios luminosos em todas as direções. Esse ponto aqui é o ponto imagem daquele ponto lá. Né? Então, em princípio, eu não precisaria ficar fazendo grandes análises, né, considerar outros. Né? Já a partir daqui, eu consigo imaginar tudo. Né? Posso já fazer isso. Né? Posso já fazer isso.
eu considerei só 2 raios. Isso é muito interessante, né? É claro que eu poderia ainda, né, considerar outros 2. Vamos considerar outros 2, porque aí a gente entende melhor, né? Ora, um deles, né, seria o terceiro, né, é um que passa pelo vértice. Quando ele passa pelo vértice, ele sai formando um ângulo igual, né, o ângulo de incidência, neste caso do vértice, é igual ao ângulo de reflexão. Veja, e o prolongamento dele vai se encontrar com os outros 2 raios. Veja, eu tenho aqui uma terceira opção, mas o resultado há de ser sempre o mesmo, né? Finalmente, eu tenho o que eu poderia chamar aqui de raio 4, um raio que passa pelo centro, de forma que este raio 4 seria um raio que passa pelo centro e ele volta sobre si mesmo. Esse raio que passa pelo centro, ou que passaria pelo centro, ele se movimenta em direção ao centro. O centro está aqui, de forma que esse raio iria incidir, né, passaria pelo centro, né, mas esse raio volta sobre si mesmo. E o prolongamento dele é que vai chegar até este ponto aqui. Então, eu devo considerar 2 raios dentre 4. Raio 1 é o raio que incide paralelamente e sai como se ele estivesse vindo do foco. Um raio 2, que é este azul, incide como se dirigisse em direção ao foco, não passa pelo foco, mas ele é refletido paralelamente. Este é o raio 2. Eu tenho aqui o raio 3, né? E este raio 3, ele passa pelo vértice. Ele forma aqui, quando passa pelo... é uma propriedade especial do vértice, formando esses 2 ângulos iguais. Então, ele incide e esse ângulo que sai é o mesmo aqui. O prolongamento dele vai se encontrar nesse ponto aqui, que é a imagem. De forma que os 4 raios, eles se encontram, na verdade, o prolongamento deles se encontram num ponto, que é o ponto imagem. Basta considerar 2, como eu fiz antes. Eu já antevi, né, a posição da imagem considerando 2, mas podemos considerar 4. O resultado, sendo bem feito, fazendo direitinho, né, é que todos eles se encontram num ponto, que é o ponto imagem. De forma que esse aqui é o ponto imagem desse ponto objeto. Eu poderia considerar de outros pontos, mas não precisa. Eu já consigo adivinhar a posição da imagem. Ora, nesse caso aqui, né, o que nós temos? Né? A imagem é direita, a imagem é reduzida e a imagem é virtual, encontro dos raios luminosos. Vamos só pegar aqui um outro exemplo, né? Agora, esse espelho aqui é um espelho convexo. Agora vamos considerar um espelho côncavo. Esse raio luminoso incide paralelamente ao eixo. Nós sabemos que este raio que incide paralelamente passa pelo foco. De forma que este raio passa pelo foco e continua. Esse raio passa pelo foco e continua. Ora, eu posso considerar também um raio que passe pelo foco, raio incidente passando pelo foco. E agora
esse raio incidente há de sair paralelamente ao eixo. Paralelamente ao eixo. Aqui está o raio luminoso que incidiu, né, passando pelo foco. Ele vai sair paralelo ao eixo. É a propriedade do foco que nós discutimos antes, né? E agora? Bom, agora eu tenho que considerar, né, o ponto no qual esses raios se encontram. E tem, esses dois aqui, tem um ponto aqui que eles se encontram, né? Então, você veja que essa é uma situação curiosa. Claro que eu poderia considerar ainda outros, por exemplo, um terceiro raio passando pelo vértice. Esse raio vai sair daqui formando o mesmo ângulo e ele vai seguir nesta direção. Um terceiro, né? Claro que eu ainda posso considerar um quarto, passando como se passasse pelo centro. Ele iria até lá em cima, voltaria sobre si mesmo, de forma que esse aqui é tal, né, que ele se encontra com os demais naquele ponto lá, né? Naquele ponto lá. Eu considerei 4 raios, né? E onde é que está a imagem? Dá para a gente adivinhar. A imagem está ali. Consequentemente, aqui eu tenho a extremidade da chama, né? E o que é agora interessante, né, é que, como a gente vê, a imagem é uma imagem aumentada, né? E o que temos aqui, né, neste caso? É claro que depende da posição. Aqui eu adotei uma posição entre o centro e o vértice, ou a esquerda, entre o centro e o foco. De forma que a esquerda do foco eu considerei, né? Mas o que nós temos aqui? Uma imagem que tem as seguintes características, né? Essa imagem, em primeiro lugar, ela é real, no sentido que a gente definiu antes, né? Não é o prolongamento dos raios luminosos. Os raios luminosos se encontram aqui. Então, essa é uma imagem real, né? É uma imagem invertida e aumentada. E com isso, é um exercício muito simples, né? Aproximar esse objeto, colocá-lo mais longe, aproximar esse objeto, colocá-lo mais longe. É uma questão só de exercício, né? Mas fizemos aqui 2 casos. A generalização desses 2 casos é muito simples.